Boa noite pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto, e a gente já começa a semana da melhor maneira possível, né? Ou seja, com live, com informações, com conhecimento, com trocas de experiências, né? Que é isso que eu desejo nessa uma hora que eu vou estar com vocês, nessa live de hoje, que tem como tema desbiose intestinal. Bom, boa noite a todos vocês que estão chegando. Vamos esperar o pessoal chegar mais, né? Segunda-feira tá chegando do trabalho. Não sei se você tá no carro ou no seu local de trabalho, seja lá onde for, que você tenha o seu celular na mão para poder estar me acompanhando e tirando suas dúvidas todas a respeito desse tema tão importante. E que tanta gente tem há muito tempo, né? Sem às vezes ter um diagnóstico correto, mas sofrendo, né? Tirando a qualidade de vida, que tira mesmo, né? Porque são sintomas muito ruins. Boa noite, Eunice. Boa noite, Sabina, é isso? Roseli B. Flores, Carmen. Boa noite a todas que estão sempre aí me dando audiência, carinho, né? Muito bacana. E é por vocês que eu tô aqui hoje, né? Com certeza. É por isso que eu estudo, é por isso que eu quero ter as atualizações todas da melhor maneira possível para passar isso o melhor para vocês. Então, boa noite a todos vocês. Como eu sei que esse tema é muito integrante, né? Intrigante. E, assim, muita gente tem muita dúvida a respeito disso. Eu quero deixar, assim, bem à vontade, interativa essa live, como as demais, para vocês poderem me questionarem o problema que vocês têm, os sintomas, e a gente está discutindo aqui juntas. Eu vou começar agora, já com a introdução do que é, o que é desbiose, né? O que é desbiose intestinal? Vocês sabem que nós temos muito mais bactérias, micro-organismos no nosso organismo do que propriamente as células. Em todo lugar, a gente tem as bactérias protetoras, né? E também, então, não poderia deixar de ter lá no nosso intestino. Então, o intestino é povoado de uma série de bactérias em quantidades, em qualidade, em diversidade, e é importante que a gente tenha isso sempre num equilíbrio, né? Numa simbiose. A gente vai ter também bactérias ruins, mas a gente tem isso equilibrado. O corpo deve ter isso de uma forma equilibrada. Dessa maneira, eu tenho um intestino saudável, né? Para cumprir todas as ações necessárias, que são super importantes e muitas, né? Lá no intestino. Mas por diversas causas, eu posso desenvolver uma coisa chamada desbiose intestinal. E a desbiose intestinal nada mais é do que uma modificação, uma alteração, um desequilíbrio, como o nome já diz, na quantidade, na qualidade e na diversidade desse microbioma que está lá residindo no intestino. Aí eu começo a ter mais bactérias patógenas, prejudiciais, do que bactérias benéficas ao hospedeiro, que é o ser humano, a nós. Então, quando eu começo a ter uma proliferação, um aumento, né, desse número de bactérias, eu vou ter vários sintomas decorrentes disso e várias desordens, se caso eu demorar a diagnosticar esse problema e tratar esse problema pela causa. A diferença grande que tem sobre o nosso trabalho como profissionais nutricionistas, que tem uma visão integrativa, funcional, é justamente cortar o mal pela raiz. É a gente fazer com que, sabendo da causa, eu tenho que exterminar o problema por ela. Não ficar só dando tratamento paliativo para reduzir, para amenizar sintoma. Isso é importante. Mas, para isso, eu tenho que ter um diagnóstico. Não, eu tenho que ter a certeza que é uma desbiose intestinal e não um outro problema decorrente de, às vezes, alguns sintomas que são comuns. Bom, então vamos lá. Primeiro saber o seguinte. Então, se eu já sei que tem um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, o que pode gerar? Quais são as principais causas? Oi, Nilda, de Lisboa, que podem ocasionar desbiose intestinal? Primeiro delas, gente, é seu estilo de vida, é sua alimentação, é a mais importante delas todas.
né? Quando as pessoas costumam comer mais farináceos, açúcares, muita proteína animal, muita bebida alcoólica e em contrapartida, poucos alimentos naturais, fibras numa escassez danada, né? Então eles consomem, os pacientes consomem, as pessoas, muito mais produtos industrializados do que alimento de verdade. Essa é uma grande realidade que a gente enfrenta, por mais que nós todos os dias insistimos em poder passar receita, em falar sobre os benefícios dos alimentos. Pelo menos eu tenho essa super preocupação, né, em estar sempre informando vocês sobre o quanto é importante a gente comer alimento de verdade, alimento básico, gente. Alimento que veio da terra, né? Quantos nutrientes ali estão presentes, mas eu sei que a nossa realidade é outra. A maioria das pessoas, infelizmente, vão para o mais rápido, para o mais prático e para o menos saudável, né? Para aqueles alimentos que têm uma vida longa lá na prateleira, que tem longa durabilidade. E aí é lógico, né? Quando você começa a consumir muito mais esse tipo de alimento com longa durabilidade, quem não vai ter durabilidade é você, né? Na verdade, porque você não está dando para o seu organismo subsídio, matéria-prima, alimento para proliferar bactérias boas, micro-organismos bons. Então eu começo a ter poucos bons e uma proliferação enorme de bactérias ruins. Por isso que eu vou gerar uma desbiose intestinal. Então, ó, lembrem do que eu tô falando, farináceos, açúcares, então massa, pães, macarrão, biscoitos, bolos, doces de uma forma geral, sorvetes, enfim, embutidos, alimentos ultraprocessados, bebida alcoólica, sucos de caixinha, excesso de frutose, né? Desses sucos adocicados. Então, tudo isso pode gerar uma proliferação de bactérias ruins. E juntamente com esse grande problema, a gente também tem aí como causa, né, os pacientes que usam por um tempo prolongado aqueles inibidores de bomba de prótons, que são os prazóis da vida, e aí acabam, né, dessa maneira interferindo negativamente na digestibilidade dos alimentos, na boa digestibilidade, e quando eu tenho um alimento mal digerido, esse alimento vai servir de alimento para bactéria ruim, para micro-organismo ruim, e isso também pode te causar desbiose. Outras medicações como antialérgicos e anti-inflamatórios também podem causar uma desbiose intestinal quando eu tenho uso frequente desses tipos de medicações. Estresse, gente, também pode ser uma grande causa. Não esqueçam que a gente tem uma interligação muito forte entre o seu intestino e cérebro e intestino. Então, se toda vez eu estiver muito ansioso, estressado, né, que eu sou assim, tudo eu me estresso, tudo eu tô nervoso, porque estresse pontual é uma coisa. Agora, quando você vive estressada, ansiosa, deprimida, você vai mandar toda essa sinalização, né, através do sistema nervoso entérico, pelo nervo vago, e aí você também pode desequilibrar a sua microbiota intestinal. A idade também é um fator. Com o passar do tempo, a gente tem maior risco de também estar alterando a nossa microbiota intestinal. O uso abusivo de laxantes. Você que tem constipação intestinal e vive tomando laxante para poder melhorar a sua função intestinal, gente, tá errado. Tem que saber por que você tem constipação. Não tomar laxante, porque o laxante vai só prejudicar mais ainda a sua saúde intestinal, né? O consumo de alimentos alergênicos ou que você tenha intolerância alimentar, como eu te falei, por conta da falta de digestibilidade. Esse alimento vai ser também alimento de bactérias ruins. Gente, então essas são as principais causas que podem gerar uma desbiose intestinal. E os sintomas são diversos, mas extremamente ruins. Só quem tem esse problema é que sabe o quanto é ruim, o quanto afeta a sua qualidade de vida. Eu atendo aqui, gente, quase que todo dia. Dificilmente eu não atendo um paciente que tem uma desbiose intestinal ou qualquer outro distúrbio gástrico-intestinal, né? Qualquer doença inflamatória intestinal.
É muito comum. Eu deixei até um percentual de pacientes que tem pelo menos um distúrbio gastrointestinal. A gente tem uma média de 43% da nossa população, quase metade da população, né, adulta, a gente tem aí com esse tipo de problema. E a disbiose nada mais é do que um deles. Bom, em primeiro lugar, o sintoma mais frequente que a gente tem é o estufamento. O paciente tem uma barriga, um abdômen distendido, porque esse número maior, né, de micro-organismos negativos, né, prejudiciais, eles vão fazer fermentação, eles vão produzir gases que vão estufar, aumentar seu volume abdominal. Então eu tenho paciente que às vezes chega aqui que não consegue nem fechar o zíper da calça, né? Fica com aquele abdômen duro, distendido, às vezes nem solta gases, mas está distendido pela fermentação que está ocorrendo lá no intestino. Tem náusea, pode ter arroto, é muito comum também o paciente ter, às vezes, um pouco do refluxo, até por conta dessa distensão, desse aumento de gases que pode comprimir mais o seu estômago, né? A gente tem aí períodos que pode você ter mais diarreia, ou você pode ter uma constipação intestinal. Então, ora tem diarreia, ora tem constipação. Agora, tem pacientes que são mais diarreicos, tem outros que são mais constipados, né? Mas você pode alternar entre um ou outro. Fezes mal formadas e muito fétidas, né? A gente vê isso, é muito comum, né? Às vezes aquelas fezes que na forma de explosão, desfeitas. Então, por isso que a gente hoje tem uma escala, que é a escala de Bristol, que a gente também faz análise de como estão as suas fezes, qual é a frequência de evacuações que você tem ao longo do dia ou da semana, isso também é importante. Cansaço, o paciente se sente cansado, né, tá sempre mal-humorado, porque a gente tem essa coligação entre intestino e cérebro, pode ter muito mais frequente candidíase de repetição, que é muito comum também. A língua fica com uma saburra mais branca, quando ela tá mais amarela é o fígado, mas quando a saburra da língua tá mais esbranquiçada, isso também é um indício de desbiose intestinal. Então é importante você também ter essa análise sobre a saburra lingual, tá? E essa questão, gente, da desbiose intestinal, ela não vai ficar só aqui com todo esse desconforto na parte digestiva, intestinal, né? Vamos lembrar que tudo isso que está acontecendo vai produzir uma inflamação no seu intestino. Esse aumento de micro-organismos ruins, como eu falei, eles aumentam a fermentação e vão produzir, né, substâncias mais fermentáveis, mais gases, e vão produzir também substâncias pró-inflamatórias. Com isso, a gente vai ocasionar uma permeabilidade maior do seu intestino, ou a síndrome do intestino mais permeável, que é o leaky gut. Então, os problemas não ficam só a nível intestinal, né? Também comprometendo essa questão da absorção de nutrientes, mas também eles vão se deslocar para nível sistêmico. Então, todas as toxinas, restos de bactérias, né, restos de alimentos mal digeridos vão passar para sua corrente sanguínea, porque o intestino que tinha que ser assim, gente, totalmente impermeável, só passar para a circulação coisas já devidamente fragmentadas, ou seja, a gente tem que ter uma permeabilidade seletiva. Eu começo a ter uma permeabilidade a qualquer coisa que esteja lá no meu intestino. Então eu vou passar um monte de tranqueira lá para dentro. E aí essas tranqueiras vão ocasionar o que a gente chama de endotoxicemia metabólica. Então vão passar coisas que não deveriam. E essas lipopolissacarídeos, toxinas, eles vão se ligar a receptores nas nossas células em diversos órgãos. Inclusive na questão neurológica, né? Na barreira hematoencefálica, ela também fica mais permeável, então entrando também essas toxinas. Por isso que eu tenho mais risco de ter depressão, mais risco de ansiedade, mais risco de transtornos neurológicos, inclusive o Alzheimer.
Então, olha que ponto a gente chega através de uma desbiose intestinal. Mas, além disso, eu também posso ter um risco maior de desenvolver doenças autoimunes, né? Como o Hashimoto, como eu posso ter uma psoríase, eu posso ter problemas dermatológicos, né? Uma eczema, uma dermatite, eu posso ter... o que mais que eu posso ter? Resistência insulínica, né? Obesidade, um risco maior de câncer, esofagites, infecções urinárias. Então, tudo isso eu posso desenvolver quando eu tenho uma permeabilidade intestinal ocasionado, né, primariamente por uma desbiose intestinal. Então, esses problemas são secundários à desbiose intestinal, que levou a uma permeabilidade intestinal, gerando um tipo de patologia sério, como esses todos que eu acabei de falar. Aí o que acontece? Eu tô com uma dermatite, aí eu só vou na dermatologista e ela vai me passar um uso tópico de algum corticoide e assim, passa esse creme, tararara. Eu tô resolvendo a causa? Não, eu não tô resolvendo a causa. Eu só tô amenizando um sintoma. Eu tô com uma baita dor de cabeça, gente, que não passa. Tem gente que toma analgésico já quando acorda, sem ter a dor de cabeça, com medo de ter. É porque enxaqueca também pode ser um dos sintomas da desbiose intestinal. Mas não corrigiu a causa. Então, assim, por que será que eu tô com baixa resistência imunológica? Por que será que eu tô tendo candidíase, infecção urinária? Por que será que eu tô tendo, enfim, todos esses problemas, né? Cansaço, inchaço. Então, isso pode vir da permeabilidade intestinal, mas com uma causa primária de desbiose intestinal. Tá? Então é importantíssimo a gente detectar o problema pela raiz, pela causa, para poder sanar isso. Agora vem o mais importante, os exames que eu posso fazer, pedir, prescrever para poder diagnosticar isso claramente, né? Falar, olha, é isso que o paciente está tendo e aí começar a tratar, né? E aí então eu quero, antes de falar dos exames, quero ver as perguntas que vocês já estejam fazendo aqui, ó. A Adriana fala assim, intestino preso. Então, intestino preso a gente pode saber que não é legal, gente. Uma coisa que eu vou deixar bem claro. Tem gente que já se acomodou tanto do intestino funcionar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, que acha que é comum ter intestino preso. Gente, pode ser comum, né? Mas não é normal. O intestino preso, a constipação intestinal, a má função intestinal, como também não é normal a diarreia, é um indício que algo lá no seu intestino não está legal. E se algo no intestino não está legal, você possa ter certeza que a sua alimentação tem alguma coisa ali de errada que você está se expondo, que está comprometendo a função intestinal. E juntamente com isso, a gente geralmente tem um quadro emocional aí combinado. Então, o estilo de vida, gente, é determinante para você ter uma boa ou não saúde digestiva e intestinal. Não se acomodem com esse tipo de sintoma. E aí vai fazer o uso de 46, de laxante, de magnésia, de leite de magnésia, sei lá do que. Um monte de coisas que as pessoas costumam tomar para melhorar a função intestinal, né? E não corrigir o problema. E aí você vai agravando, né? Vai agravando o problema, como eu acabei de falar, e só tampando aí o sol com a peneira, que não vai resolver em nada. Então vamos lá, quem mais tem perguntas para fazer? Que eu vou seguindo aí. Marisa, boa noite. O que você acha desses 3 componentes para... Bom, Marisa, não vou te responder isso, porque isso não é momento agora, né? Para a pele, eu tô falando de desbiose intestinal. Rosileime, 67. Boa noite, doutora Roseli. O que a senhora tem a dizer sobre transplante de fezes de paciente saudável? Esse é uma das coisas, um dos tratamentos, mas isso é algo assim, é a última cartada, né? Se faz hoje aqui, inclusive no Brasil, mas não é algo que a gente faz, né, de forma corriqueira, né? A última cartada mesmo, é a cereja do bolo, né? Quando eu tentei várias coisas e não deu em nada, né? Eu não tive êxito nos outros tratamentos.
A Denise Coelho fala, uma colonoscopia pode me dar o diagnóstico da doença celíaca? Não, doença celíaca a gente faz por teste genético, tá? E aí, através do teste genético, se necessário e apresentando os sintomas, a gente tem aí já um diagnóstico que pode fechar para doença celíaca. Sintomas mais teste genético, que faz via sangue. A biópsia que a gente faz no intestino é só se houver necessidade, mas não é para todos os casos. A Dirce fala, tenho diverticulite. Então, a diverticulite também pode ser causada por uma desbiose intestinal, né? Então, isso pode ocasionar uma diverticulite também. A Patrícia Gastaldo fala, doutora, amanhã vou fazer um exame respiratório para ver se estou... então, agora vou falar sobre isso, Patrícia, ó. Então, a gente tem 3 exames que são os mais comuns para a gente poder prescrever, para saber se o paciente tem desbiose intestinal. O primeiro, a gente chama que é o INDICAM. INDICAM, ele é um exame que a gente faz pela urina. Ele mede a decomposição do triptofano intestinal. Então, é normal eu ter um pouco de traços de INDICAM na urina. Mas, quando eu tenho grandes quantidades, né, que fora, acima do limite desejado, indica que eu já tenho uma alteração de microbiota intestinal, já dando indício aí, fechando o diagnóstico da desbiose intestinal. Então, INDICAM, feito pela urina, é um dos testes. Segundo, é o teste mesmo respiratório, né, de hidrogênio expirado. Então, você toma uma substância, ou glicose, ou lactulose, que não é nada gostoso, mas tem que ser feito isso para o exame, né, um protocolo, e aí você vai fazer a expiração. Quando você tem uma quantidade muito superior de hidrogênio expirado, significa que você também tem muitas bactérias no seu intestino, e isso dá o indício de você estar tendo uma desbiose intestinal. O outro que a gente também pode fazer, então esse é de respiração, um teste respiratório. O outro a gente pode fazer pelas fezes, que é o sequenciamento da sua microbiota intestinal, sequenciamento genético da sua microbiota intestinal. Todos nós temos o nosso sequenciamento genético, como a gente tem aí o nosso DNA, né? O sequenciamento genético da microbiota intestinal. Mas, dependendo do estilo de vida, e se você tiver com a desbiose intestinal, você vai ter uma alteração dessa microbiota, e gerando, então, aí uma disfunção e um desequilíbrio que você vai detectar nesse exame através de uma alteração na diversidade, na quantidade e na qualidade desses micro-organismos. E isso vai ser apresentado no laudo do exame. E ele já vai comprovar uma desbiose intestinal. Aí então a gente faz todo um tratamento adequado, seja quando o INDICAM dá positivo, seja quando o teste respiratório de hidrogênio expirado dê positivo, seja quando eu faço o teste do sequenciamento genético de microbiota também dê alterado. Agora, vamos supor que o paciente não faça nenhum dos 3 exames, mas ele está com muita sintomatologia. Gente, eu vou começar a tratar, né, também da desbiose, porque assim, é importante eu saber o diagnóstico, mas eu não posso deixar o paciente com esse tipo de problema. Quando a gente retarda, a gente pode inclusive causar, né, outros problemas decorrentes. Fora esses que eu falei, não esqueçam que também você pode gerar aí uma síndrome do intestino irritável, né? Porque como essas bactérias produzem substâncias pró-inflamatórias, você pode gerar qualquer outra doença inflamatória intestinal, quando você tardia, né, para corrigir uma desbiose intestinal. Então eu não posso deixar o paciente prosseguir dessa forma. Então, se eu tenho o teste já me dá positivo, ótimo, eu vou fazer o tratamento. Mas caso por algum motivo o paciente não possa fazer esse exame, eu já vou tratar diante dos sintomas e do histórico dele como se fosse uma desbiose intestinal para não gerar mais problemas futuros, ok? E como eu trato a desbiose intestinal? Como eu trato e como a literatura manda, né, preconiza o tratamento da desbiose intestinal, que isso é importante. Vamos lá. Água para continuar falando, né?
Bom, em primeiro lugar, gente, a gente tem que remover, excluir, né, os alergênicos ou os alimentos que eu já sei que você tem intolerância alimentar. Isso é super importante. Não dá para continuar comendo esses alimentos, porque senão eles vão continuar subsidiando, proliferando, alimentando essas bactérias ruins. Então eu não posso. Então eu tenho que cortar o mal pela raiz, eu vou ter que cortar esses alimentos. Vamos supor que eu tenha já uma intolerância ao glúten. Vamos supor, uma hipersensibilidade ao glúten, tem que tirar. Vamos supor que eu já tenha aí uma hipersensibilidade à caseína ou uma intolerância à lactose, eu tenho que tirar. Não posso já continuar dando isso. Como eu falei para vocês, eu tenho que mudar os hábitos alimentares. Então é lógico que eu não vou dar aquela carga de carboidratos refinados, farináceos, açúcares, gorduras ruins, tudo isso eu tenho que remover. E o protocolo da dieta que a gente usa é a dieta Low FODMAPs, porque o paciente ele está extremamente estufado, né, com o abdômen distendido, tá fermentando muito, porque essas bactérias é como se tivesse em ebulição lá dentro, né? Então, quando eu faço um protocolo Low FODMAPs, é um protocolo, gente, que só pode ser feito por nutricionista e tem tempo para começar e para acabar. Ele tem 3 fases esse protocolo, tá? Então a gente vai começar na fase 1 e na fase 1 eu vou só dar alimentos Low FODMAPs. Então a gente tem uma tabela onde a gente tira os oligosacarídeos, os disacarídeos, os monossacarídeos e os polióis. Eu sei que são nomes difíceis para vocês saberem, mas são tudo carboidratos fermentáveis. E como eu falei para vocês, hoje a gente tem tabelas para nos auxiliarem nesse sentido. Eu vou falar algumas coisas a respeito desses carboidratos fermentáveis que sejam os mais comuns na vida de todos vocês. Então, na primeira fase dessa dieta, que é de 4 a 6 semanas, a gente tem que só dar alimentos baixo em FODMAPs. Vou dar uma notícia aqui também para vocês, que eu não falei, mas é importante que vocês saibam. A desbiose intestinal, gente, tem cura. Tem cura, é um tempo, né? Se você tratar direitinho, você vai voltar a consumir esporadicamente esses alimentos. Porque, inclusive, a segunda fase do protocolo do Low FODMAPs é a reintrodução. Mas de alimentos que são saudáveis, mas são fermentáveis, né? Agora, o que você não vai é voltar a comer tranqueira, na verdade. Essas tranqueiras você vai deixar para eventuais, né? Dias muito especiais, caso você tenha muita vontade novamente de comer, né? Mas a desbiose tem cura, ela é transitória, se você tratar direito. Então isso é importante que vocês todos saibam, tá? Então na primeira fase eu vou dar essa alimentação que é Low FODMAPs. Então, ó, por exemplo, na questão das frutas, a gente pode entrar aí com a banana verde, com a mexerica, com a pitaia, com o kiwi e com a laranja. Esses alimentos podem entrar, essas frutas são Low FODMAPs, tá? Lógico que também, mesmo que a gente siga um protocolo, é importante você ter as considerações individualizadas. Porque às vezes a gente tem que dar aquele jeitinho. O paciente fala, ai, mas doutora, quando eu como laranja, eu me sinto mal. Então eu não vou dar laranja para esse paciente. Eu vou preferir mais a mexerica, né? Eu sei que é restrita, por isso que essa alimentação é feita só de 4 a 6 semanas, de 1 mês a 1 mês e meio. De vegetais, a gente pode entrar aqui, ó, com a abóbora, o chuchu, a abobrinha, a selga, espinafre, pepino, rúcula, mas eu tenho que tirar todas as crucíferas. Eu não posso dar repolho, o brócolis, só se for aquele ninja, sabe? Esse dá pra gente entrar um pouquinho. Mas repolho, couve-flor, couve de Bruxelas e couve, não dá pra entrar. Essas são as crucíferas. Nabo, esquece. Isso não dá pra comer. Então, vegetais são só esses que eu falei. Por isso que eu falei, é restrita a alimentação. Eu posso entrar com a batata, a mandioca, o inhame, isso eu posso entrar, né? O que o paciente não tolera é batata doce.
Então, mas batata, mandioca, inhame dá pra gente entrar. De grãos e cereais e leguminosas, eu tenho aí aveia. A quinoa não é para todo mundo. A aveia é mais cozida, que dá pra a gente... Então, cozida numa bebida vegetal, né? Porque na maioria das pessoas não consegue tolerar o leite, nem pensar. A quinoa não é para todo mundo, mas tem muita gente que tolera, flocos ou em grão. A linhaça triturada, a castanha do Brasil é mais bem aceita, o broto de feijão e o inhame. Esses são os permitidos também na Low Food Maps. Vão anotando. De proteínas, eu posso entrar com frango, peixe e tofu. Nem todo mundo aceita ovos. Se aceitar, pode entrar. A mesma coisa a carne vermelha, né? Carne vermelha tem pessoas que não conseguem digerir nesse momento. Então eu retiro, ou então dou só carne moída, que já tá aí mais partida, ela já tá picotada, ela já tá triturada, já se quebrou a molécula, a fibra, né? Então ela fica mais fácil para digestão. E geralmente no almoço, não, nunca no jantar. De leguminosas, é o edamame, que eu já falei para vocês, não sei se vocês conhecem a soja verde, né? Além da castanha do Brasil, dá para entrar com a macadâmia. Só o chocolate amargo, se tiver vontade de doce. E a questão, biscoito de arroz pode ser, né? Os pães só feitos em casa, né? Com as farinhas que a gente pode colocar, mas eu não deixo muita farináceo. Na verdade, eu acho muito melhor a gente entrar com os biscoitos de arroz e com a mandioca do que entrar com farináceos nesse momento. Chá de espinheira santa, hortelã, erva doce, gengibre e camomila. Ó, o intestino gosta de chá, gente. Estômago também gosta de chá. Aprendam a tomar chá. Em qualquer temperatura. Chá dura 12 horas, né? Tirando as dúvidas da maioria das pessoas. Não é para adoçar, lógico, com nada. Inclusive na Low Food Maps você não pode consumir nenhum tipo de adoçante e nenhum tipo de açúcar. Então, nem mel, nada disso. Então, por favor, gente, aprendam a tomar chá. O chá de hortelã é excelente. O chá de erva doce, daquela sementinha, quando é para parte dura, o gengibre, a erva doce, você ferve na água. Quando você for fazer camomila, quando você for fazer hortelã, quando você for fazer espinheira santa, a gente faz em infusão, tá? Mas são esses chás que são maravilhosos, faz alternado. Esses chás são ótimos para desbiose intestinal. Escuta o que eu tô falando. E incluam muito, muito esses temperos. Orégano, que é excelente, porque também vai controlar os fungos que podem estar em maior quantidade, por isso que você pode ter candidíase. Cúrcuma, que é anti-inflamatório. A canela também é excelente. E o alecrim. Isso você vai usar muito aí. Quem pode, tolera, gente, usar, mas muito pouca coisa do alho. Quem tem a desbiose intestinal, tem gente que não consegue usar muito alho, né? E o alho também, ele entra lá no Food Maps, em alto Food Maps. Por isso que o alho e cebola são algo que eu tenho que tirar. Embora para desbiose é bom, mas a Low Food Maps não entra alho e cebola. Então o paciente às vezes confunde muito esse tipo de protocolo, porque fala, mas doutora, é restrito demais. Como eu não posso comer um abacate? Como eu não posso comer uma maçã, uma pera? A pera é a maior quantidade de sorbitol, vai aumentar, vai distender demais o seu intestino. Então esses outras frutas, outros alimentos, embora sejam saudáveis, eles não entram na primeira fase. Hidrata bem, toma bastante chá, vamos comer esses vegetais, as proteínas, os tubérculos que eu falei. O arroz pode, viu, gente? É um cereal que dá para você comer. O arroz, aveia, quinoa, se você tolerar bem. A batata, a mandioca, que eu acabei de falar. Comeu a proteína, comeu esses legumes e as verduras que eu falei. As frutas são mais limitadas, né? E aí nós vamos seguir essas 4 semanas. E combinado a isso, eu tenho que fazer vocês melhorarem a digestão. Para isso, eu uso também, dentro do protocolo está estabelecido, as enzimas digestivas. Se vocês falarem para mim, doutora, qual é o suplemento mais importante nessa fase inicial? Enzimas digestivas. E pode ser qualquer enzima. Eu gosto muito das enzimas que já tem um blend, vamos dizer assim, né?
A Easyfor da Vitafor é ótimo, que eu já tenho um blend de enzimas digestivas, tem amilase, tem protease, tem lipase. A Creon, que são enzimas pancreáticas, é muito bom. Digelive também é muito boa, ela é mais para carboidratos fermentáveis, também a gente tem, é muito bom. Eu às vezes faço manipulado, a gente tem algumas enzimas maravilhosas mais importadas, né? Enfim, eu tenho que dar sempre enzimas digestivas, que é excelente para você melhorar a digestão. Posso dar também aí outras coisas, tá vendo? Me perguntaram muito da glutamina, gente. Não é necessário, não é essencial eu dar glutamina. A glutamina, sabe quando eu entro? Quando o paciente tem muita diarreia. Então eu entro com a glutamina. Mas se ele tem uma constipação, eu entro com uma coisa chamada biointestil, que ele é excelente, dá pra gente entrar aí também como um biointestil, que daí é para quem tem mais a questão da constipação intestinal, a glutamina se for diarreia. Os colágenos proteicos são aminoácidos, eles já estão fragmentados, de fácil digestibilidade, aminoácidos livres, que vão servir para fazer o reparo intestinal, que é muito importante. Tem que olhar os níveis de zinco, se o zinco estiver baixo, também é ruim para o intestino, então a gente tem que olhar o zinco. O ômega 3 é anti-inflamatório, também eu posso entrar com um ômega 3 de boa qualidade. Vale lembrar também que só cozinhe com azeite de oliva extra virgem e com óleo de coco. Quem tem desbiose intestinal são só esses dois tipos de gordura que podem entrar no cardápio. Inclusive o óleo de coco é antifúngico. É excelente, muito bem-vindo, né? Eu falo para o paciente, às vezes, diluir no chá, colocar na fruta que ele pode, é muito legal, né? Porque às vezes quando tá frio, ele fica mais denso, parece uma manteiguinha, então a gente tem que usar dessa forma. Ou então fazer, tipo, na comida, né? De repente fazer um ovo com um óleo de coco, também é legal, dá pra gente fazer isso, né? Então, esses são geralmente o que eu uso. Agora, eu posso entrar, porque geralmente com essa dieta é muito baixa em fibras, eu posso entrar com algumas fibras a mais, mas são fibras que não são fermentáveis, que é a goma guar e goma cássia, né? Eu vejo muito paciente chegar aqui, um médico prescrevendo psyllium. Pelo amor de Deus, com desbiose intestinal, você usar psyllium, você vai explodir. Não é indicado, gente. É goma guar e goma cássia. São fibras que podem melhorar aí a sua parte, o requerimento de fibras, principalmente se você tiver já uma desbiose voltada para a constipação, você vai se beneficiar porque a dieta Low Food Maps não tem muita fibra, né? Então a gente pode estar entrando com elas aqui. Não dou o probiótico num primeiro momento, porque isso pode piorar, inclusive, seu caso. A menos que eu tenha pacientes muito restritivos, que não gosta dessa alimentação que já é restritiva, como idosos ou crianças às vezes, então aí eu vou dar um pouco de probiótico. Mas é pouco, porque se eu der muito nessa primeira fase, eu posso piorar o quadro do paciente, ele pode ficar até mais estufado. Então não é esse o momento, tá? Agora, posso entrar com flavobióticos, que a gente chama, quando o paciente às vezes não gosta de comer os flavobióticos, a gente tem o cacau, tem o açaí, por exemplo, o chá verde, que eu não falei aí, mas ele entra como flavobióticos, que também ajudam na desbiose intestinal. Então, às vezes eu posso entrar o Microbiomax, é um suplemento que a gente chama de flavobióticos, que melhora muito a desbiose intestinal e também pode ser utilizado, né? Então, esses são os mais urgentes que eu vou dar como suplemento junto com essa dieta Low Food Maps da primeira fase. Passadas as 4, 6 semanas, o paciente já vai começar a se sentir super bem não, mas bem melhor. 70% dos sintomas tem que estar melhores. 70%. E aí, então, eu vou entrar com a segunda fase dessa alimentação, que é a reintrodução. Eu vou começar a reintroduzir gradativamente os alimentos que ele tem mais hábito de comer, que ele está sentindo mais falta. Então, vamos supor que ele fala, ai, mas doutora, eu tô louco para comer um pãozinho. E ele não tem problema com relação ao glúten. Vamos supor que ele não tenha, né? Tô falando porque eu sei que pão é uma coisa que vocês, a grande parte, adora.
Então eu posso entrar com pão de fermentação natural. Então eu vou fazer o uso dele, tipo, meia fatia o primeiro dia. Aí no segundo dia eu posso dar uma fatia e não deu problema. Vou dar 2 fatias no terceiro dia, então eu faço uma entrada gradativa desse alimento e caso ele não tenha nenhum sintoma, eu vou ficar 3 dias sem introduzir nada para esperar, porque o sintoma pode ser tardio, aí vou entrar com o segundo alimento de outro grupo. E assim eu faço toda a reintrodução desses alimentos que são fermentáveis. Bom, essa é a segunda fase. E aí eu vou reavaliando o paciente. Até ele introduzir uma alimentação quase que normal. E a gente vai sempre vendo o que ele tem vontade de comer dentro dos hábitos alimentares saudáveis, o que a gente pode estar introduzindo. E depois, na terceira fase, essa fase dura em torno de 8 semanas, ela é um pouco mais prolongada. E depois, porque eu vou introduzindo pelo menos um alimento de cada grupo, e se caso der problema com um desses alimentos, eu posso parar e daí introduzir ele num outro momento. Aí a terceira fase é a fase onde o paciente já vai poder ter a vida dele estabelecida. Ele vai só ter que modular o estresse, fazer com que você tenha boas escolhas alimentares, ou seja, ele tem que aprender a comer e a viver de uma forma mais saudável, para poder nunca mais ter uma recidiva de desbiose intestinal. Porque não adianta você tratar esse peixinho, né, esse paciente, e depois colocar ele num ambiente promíscuo outra vez, né, numa alimentação ruim, né, num estresse ruim, voltando a tomar medicações, enfim, utilizando, se expondo àquelas causas que geraram o problema da desbiose. Então, quando a gente faz todo esse tratamento de uma dieta low food MAPS, com todo esse protocolo direitinho, bonitinho, a gente tem que fazer uma terceira fase com uma alimentação saudável na maioria dos dias, equilibrando estresse, colocando a prática regular de exercícios, né? Vendo quais são os suplementos que eu tenho que manter, qual que eu tenho que adaptar. Às vezes aí eu posso até colocar a utilização de alguns probióticos, caso eu veja a necessidade, né? A gente tem sim algumas cepas que foram estudadas e que às vezes a gente pode colocar, então são cepas específicas dependendo de cada caso. Se eu tenho uma diarreia, se eu tenho mais constipação, se eu tenho mais dor, então dependendo com o resquício de sintoma que eu ficar, eu posso estar estabelecendo aí a prescrição, colocando aí a prescrição de cepas de probióticos mais específicos, né? Então essa é todo o tratamento que a gente tem que dar para desbiose intestinal. Posso fazer um exame depois futuro para poder saber se esse paciente já está bem? Até posso, mas a própria clínica já vai me dar a segurança que ele está melhor, né? Ele vai estar melhor de uma forma geral, não só da parte gástrica e intestinal, mas também do cansaço, da questão de outras patologias, da parte de um controle emocional melhor. Ele não vai ter, vai fazer os exames, os marcadores inflamatórios, resistência insulínica ou qualquer outra disfunção que tenha alterado num primeiro momento, quando ele estava com a desbiose. A gente faz exames laboratoriais, vê que está tudo muito melhor, né? O paciente consegue estabilizar melhor o metabolismo e consegue emagrecer em grande parte, porque a desbiose intestinal pode até gerar um problema na questão do seu emagrecimento. Como eu falei, uma das causas é a obesidade. E aí você tem um ciclo vicioso: quanto mais obeso, mais inflamado e mais desbiótico você vai ficar. Então, gente, é cortar o mal pela raiz. Vai ser um período da sua vida que você vai passar com restrição, mas eu garanto para você que isso vai ser transitório. Se você depois reavaliar e estabelecer um estilo de vida saudável, você não mais vai ter desbiose intestinal. Essa doença cruel que pode acarretar tantos outros problemas na sua vida, interferindo na qualidade de vida. Então vamos ver aqui quem tem mais perguntas aqui para mim.
Como sei se tenho a desbiose intestinal? Tenho o intestino muito preso, logo porque gosto muito de farinhas, leites e massa. Então, Regiane, esse tipo de alimento vai cultivar bactéria ruim. E é por isso que você provavelmente deve ter gerado aí uma desbiose intestinal. E aí, por isso, você também está tendo esse intestino mais preso, né? Porque você está alimentando bactéria ruim. Então, você tem que exterminar com esse problema, né? Começar a comer mais alimento de verdade. É básico, gente, é básico. Não adianta, você pode comer depois, futuramente, como eu falei para você, depois de corrigir, fazer toda uma dieta adequada, futuramente você pode vir comer, vou numa festa, vou comer um pedaço de bolo. Agora, o que não pode é fazer o hábito, a sua rotina ser a nível desses alimentos, Regiane. Porque isso pode te gerar doenças inflamatórias intestinais muito mais graves, sérias. Você pode, a síndrome do intestino irritável é uma doença seríssima. Você pode gerar aí um câncer intestinal, que é uma epidemia, infelizmente, hoje em dia. Então, a desbiose intestinal pode te levar a sérias doenças inflamatórias intestinais e o pior da história é gerar isso para você, gerar um câncer. Então, para que isso não aconteça, não é melhor a gente mudar os hábitos alimentares? E é por isso que eu tô aqui hoje, gente. Eu tô aqui de segunda-feira essa hora, não é à toa. É porque a gente já sabe o prognóstico que pode ocasionar, que pode acontecer com vocês quando vocês não tratam isso direito. A Kátia tá falando que fez ozonioterapia para ajudar a desbiose. Sim, mas não basta fazer ozonioterapia. Tem que cuidar de melhorar a alimentação. Ozônio é um tratamento coadjuvante, mas não dá para fazer ozonioterapia e achar que, opa, que legal, posso comer o que eu quero. Não, porque você vai alimentar a bactéria ruim. Aqui, oi Marcos, tudo bem? Aí, ó, já tô em casa, hein? A Patrícia fala assim para mim: obrigado, doutora, pelo esclarecimento. Aí tem umas perguntas que me enviaram e também quero responder aqui. Inês fala: doutor, estou com o intestino preso, o médico passou para eu fazer a colonoscopia. Olha, Inês, não necessariamente, eu digo para você, até na maioria dos casos, a colo dá normal. Quando muito vai dar um pólipo que eles vão remover. Mas assim, o mais importante é você corrigir os seus hábitos alimentares, é tomar mais água, é comer mais fibra, né? Se você tiver com a desbiose intestinal, faça esse protocolo do Low Food Maps inicialmente, baixa, se você tiver com distensão, porque quando eu tenho fezes acumuladas, gente, não adianta eu me entupir de fibra também, né? Porque eu vou fermentar mais. Então, por isso que a gente tem que fazer um protocolo que vai ajudar a você parar de fermentar. E aí, depois, futuramente, vai ser introduzida as fibras, lógico, e elas devem ser mantidas, uma dieta rica em fibra, em água, em alimentos de verdade, em vegetais, em variedade de vegetais, de frutas, é sensacional. Essa é a terceira fase do protocolo, mas uma primeira, você nem sempre vai tolerar muita fibra, por isso que a gente tem que reduzir, né? Então não se acostume com o intestino parado e nem ache que a colonoscopia vai ser o exame mais indicado. Tem que fazer, 50 anos tem que fazer. Aliás, 45 agora é o protocolo, né? E se você tiver uma doença de câncer na família, tem que fazer até antes. Mas não é o exame que vai ser satisfatório sozinho para poder fechar o diagnóstico, tá? A Nilda, live maravilhosa, parabéns pelo excelente. Oi, Nilda, obrigada, viu? Você diz Idne, né? 419, eu tenho ao glúten, tá vendo? Tem que remover, não adianta querer insistir aí. Gleite fala: boa noite, tenho tireoidite de Hashimoto, intolerância à lactose e problema do leite. Então, se você tem Hashimoto, já sabe que tem que tirar glúten, hein? Tenho muitos sintomas, são horríveis, gases, inchaços, passo mal se comer, faço acompanhamento e tomo probiótico. Então, nem sempre, gente, basta tomar o probiótico, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. A gente vê muitos pacientes que não cuidam da alimentação, só toma probiótico e acha que vai resolver o caso. Não! Então, nesse caso, a gente tem que fazer a coisa certa.
vai tirar os alimentos que têm intolerância, hipersensibilidade alimentar, né? Vai fazer uma dieta com baixa carboidratos fermentáveis, vai fazer os suplementos que eu falei, vai introduzir o orégano, o alecrim, os chás que eu falei para você, que isso é bacana. Vamos fazer os colágenos proteicos para fazer reparo no intestino. Outra vez, mastigação, boa mastigação é excelente. Controle seu estresse, né? Tudo isso vai te ajudar a você melhorar a sua saúde intestinal e não adquirir outra doença autoimune. Porque a partir do momento que você tem uma, que é o Hashimoto, se você não cuidar, você pode ter a segunda, a terceira e assim por diante. Eu atendo às vezes paciente que tem 5 autoimunes. Por quê? Esse descontrole do sistema imunológico é ocasionado pela essa desordem, pela essa falta de saúde intestinal, por essas doenças inflamatórias intestinais, por a permeabilidade do seu intestino, né? Então, tanto essas doenças, às vezes, grande parte das doenças neurológicas, a gente sabe que também tem essa conexão com o intestino, além das doenças autoimunes. Então é muito sério isso que eu estou falando para vocês. Não é simplesmente achar que não estou evacuando, é normal, eu estou tendo um pouco de gases, eu tomo Lufital. Então tem paciente que não está nem aí. Eu vou continuar assim e pronto, porque eu quero continuar tomando bebida alcoólica, porque eu quero continuar comendo meu açúcar, meu docinho, meu pãozinho. Bom, então aí é sua livre, espontânea vontade, né? E sua responsabilidade. Agora, como profissional da saúde, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, e cada vez mais, gente, eu estou me especializando nessa área, tamanha importância que a gente tem diante de todos esses fatos, né? Para sua saúde, para sua longevidade. E também, se você não trata essa parte digestiva, gástrica, intestinal, você não consegue ter resultados em mais nada. Porque tudo é o começo, e o começo está no seu aparelho digestivo, tá? Então, o começo está aí. Você quer emagrecer? Você quer ter melhor resistência imunológica? Você quer ter mais energia? Você quer ser uma pessoa com mais foco, cognição? Enfim, você tem que trabalhar a sua parte digestiva, sua parte intestinal. Tá claro isso. As evidências, os estudos estão cada vez mais claros nesse sentido, gente. Para de querer achar que vai comer porcaria e vai viver mais e melhor. O alimento só vai dar prazer quando tá na sua boca. A hora que você engolir essas tranqueiras, só vai fazer prejuízo para vocês, né? Keila, cheguei agora, Keila. Tô vendo que você perguntou um monte de coisa para mim. Oi. Boa noite. Deixa eu ver quem tem... tem mais pergunta aqui. Eu acho que eu até já respondi, né? Dicas de alimentação para Parkinson, alimentação saudável, porque está ligado com o seu intestino, anti-inflamatória, lógico. Fazer o número 2 só faço se colocar supositório. Olha que absurdo, né? Chegar a esse ponto, gente, pelo amor de Deus. Lógico que deve estar super desbiótico. Refluxo pode ser uma causa grande da desbiose também. Vanessa Camilo, muitos gases de distensão, falei agora há pouco. Fátima 1623, intestino preso, barriga estufada. A Pet, olá, muitos gases. A Ara Nobre, muitos gases. A Leila falando do divertículo que eu falei. A Keila falou que tem muita queda de cabelo, fez colonoscopia, está tudo bem, mas tem restrição à lactose. Quando você tem desbiose intestinal, você tem uma dificuldade também para você absorver nutrientes, aproveitar as coisas boas que você come. Então não vai adiantar, pode ter mesmo queda de cabelo, entre outras coisas. Por quê, gente? O cabelo só vai chegar nutriente para o cabelo se você não precisar do nutriente para outras prioridades no seu corpo. Então não adianta só tomar o colágeno e comer porcaria, né? Que se você tiver com problemas gástricos intestinais, se você tiver com desordem, desbiose intestinal, você pode tomar quilos, tomar banho de colágeno, né? Se enfiar numa banheira de colágeno, só que não vai chegar o colágeno no seu cabelo,
Não vai chegar nutriente no cabelo. Não adianta gastar dinheiro à toa se você não cuidar da base da alimentação, se você não corrigir essas inflamações, se você não tiver saúde intestinal. Não vai adiantar, vai ter queda de cabelo, né? Então, os aminoácidos que você está tomando, que são a composição do colágeno, ele vai para o intestino, lógico. Cristina Marque. Oi. Café pode? Nesse primeiro momento, não, tá? Na primeira fase não entra café, entra os chás, que são maravilhosos. Depois a gente vai recolocando os chás, ou café, desculpa. Agora, deixa eu responder aqui, tem uma pergunta grande, deixa eu ver o que ela é. Cenoura pode? Aqui, não tenho problemas intestinais, mas isso é uma consulta, sempre aprendo. Roseli, que bom, né? É aprendendo para ajudar os outros, vocês são multiplicadoras de informações. Eu vi uma pergunta aqui, síndrome do intestino irritado, a quercetina pode ser um bom suplemento? Excelente, a quercetina é excelente, tá? Dentro daqueles flavobióticos eu posso estar colocando também quercetina. Onde acha essas gomas? A goma cássia, goma guara, a gente tem que prescrever, né? Não tem pronta no mercado. Tem uma fibra pronta que não é fermentável, que chama Fibregum. Ela pode ser prescrita, pode ser encontrada pronta, tá? A gente tem várias marcas de Fibregum. A Keila, qual a contraindicação do óleo de coco? Só se você tiver sensibilidade a ele. Ele é perigoso? Não tem perigo na formação de placa de ateromas, mesmo que ele tenha parte de gordura saturada. Mas, gente, vocês não vão tomar quilos de óleo de coco, tá? Então, uma colher ao dia de óleo de coco, pode ser até uma colher de sobremesa, pode começar com meia e depois você vai vendo. Eu começo até com uma colher de chá, aí eu passo para 2, 3, pronto, chega, não precisa comer demais. Chega, uma colher de sobremesa ao dia tá mais do que bom. Isso melhora muito o trânsito intestinal. Patrícia, você é maravilhosa. Obrigada. Eu não posso nada, trigo, olha lá, tá vendo? Boa noite. Tarará. Ai, meu Deus, tem pergunta aqui que eu não consegui responder. Deixa eu ver onde tá. Eu quero gravar essa live, né? Eu preciso engordar no mínimo 6 quilos. Sabina, eu tenho uma live sobre aumento de peso. Qual a contraindicação? Já falei aqui. Doutor, o intestino preso pode causar dor lombar e dor no pé da barriga? O intestino preso é horrível, pode causar dor aonde você quiser, porque você vai inflamar, né? Inflamação, você está acumulando aí fezes, vai começar a putrefar e vai ter desbiose intestinal. Pode ser, gente, não é normal ficar com o intestino parado. Aqui, ó, Nadir, eu sou a prova de que o chás ajuda muito o intestino. Eu tomava chá, mas só à noite. Hoje em dia, praticamente tomo o dia inteiro. Horários alternados. Maravilha! Parabéns! Tá vendo como eu gosto dessa troca de experiência? É sensacional, para vocês verem o que eu tô falando aí. Põe em prática. Eu tenho doença autoimune. Ednê 419, cuidado com essa autoimune. Tira esses alimentos que são intolerantes, o glúten principalmente, a caseína do leite, né? E todos esses alimentos processados. Qualquer aí. Doutora, eu acho que eu estou com desbiose intestinal. Onde você tá aí? Depois que eu fiz o tratamento para H. pylori, aqui, eu ando tendo diarreia quase diária. Preciso fazer essa dieta Low Food Maps. Provavelmente, porque você toma antibiótico, né? Pode ter desequilibrado sua microbiota intestinal. Aprendi até comer alga já. Gelatina de agar-agar. Isso mesmo, pelo amor de Deus, porque gelatina normal é uma porcaria, hein, gente? Pode tirar das suas vidas. Sandra, não, aqui. Eu amo assistir a doutora, obrigada. Quais são os colágenos proteicos? A gente tem vários, gente, colágenos proteicos. Vou mostrar um aqui só para vocês poderem ver. Aqui, ó. Esse aqui é o Colpuri, por exemplo, é da Central Nutrition, é um colágeno, peptídeos bioativos de colágeno. A Essential Nutrition, a Pura Vida, a Vitafor, todos fizeram colágenos proteicos, viu? São excelentes para poder fazer reparo intestinal, muito bom. Tem um suplemento também chamado Guardium. Que é lógico que todo esse protocolo, eu estou ensinando mais alimento, porque para vocês
para ter essa prescrição, precisa ter nutricionista. Não dá para ficar tomando essas coisas por vocês, né? O ideal, por isso que eu dei só os básicos. Façam uso de enzimas digestivas, gente, e todo o protocolo certinho, que vocês já vão ter melhora, caso vocês não possam ir no profissional. Mas o profissional, nutricionista, é o profissional mais adequado para poder orientar vocês. Mesmo fazendo a dieta Low Food Maps, a gente tem que ter considerações individualizadas, prescrições individualizadas. Então, é importante, pelo menos nesse período, ter um acompanhamento com um profissional. Depois, vida que segue, a hora que vocês aprenderem a comer, a ter um autoconhecimento, vocês vão embora pela vida, tá? É isso que eu quero. Eu quero ensinar o paciente a ficar de pé e andar outra vez, né? Não vou ficar segurando na mão do paciente a vida inteira. Gente, eu vou ter que parar a live, porque senão não vou conseguir gravar. Quem eu não respondi, pode me mandar a pergunta aí no direct. Eu fico à disposição. Um beijo grande para vocês, né? Em vez de tomar whey, a gente vai tomar colágeno proteico, é melhor nessa fase, viu? Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado da live e que tenha servido, né? Para orientá-los de alguma maneira sobre desbiose intestinal, né? Aceito sugestões para as próximas lives. Faço consulta presencial, online, é só olhar lá na minha bio que tem todas as informações necessárias para vocês. E essa semana começo a atender lá na República do Líbano também. Atendo aqui em São Paulo, gente, no Tatuapé, na Zona Leste. Um beijo, até mais, tchau, obrigada.